Vou começar a falar para que eu não fique aqui parado sem dizer nada, tá certo? Mas o César é brilhante e os senhores estão vendo por que eu digo isso. Tem uma carreira na advocacia criminal de já tantos anos, de tantos estudos, então a gente precisa parar para ouvir a opinião de quem sabe. Vou mandar aqui o convite para o César. César Faria, grande César Faria. Então, para os senhores que voltaram, muito obrigado pela confiança. César, já enviei o convite aqui, César. Chegou aí para você? Acabei de enviar aqui o convite para participar da live. Pronto, estamos aqui de volta. Tá vendo, César? Eu achei que tinha lhe mandado o convite. Lhe mandei foi a live. Eu quero só. Vejam bem, eu quero dizer o seguinte: tudo isso que nós estamos conversando aqui, eu quero trazer um ponto muito sério, mas muito sério, para finalizar essa live e nós todos pudermos aí almoçar. Que é o seguinte: vocês já imaginaram que essa condenação pelo júri aqui, sem fundamentação, porque ele não fundamenta, tem um sigilo, ela se dá por 4 votos, dos 7, 4 votos, e embora chegando a 4 votos, para preservar o sigilo das votações depois da reforma de 2008, não se precise, não se possa dizer, né, os outros votos, mas vamos dizer que tenha ocorrido 4-3. 4-3. Alguém, seu cliente, nenhum de nós pode dizer que nunca poderá cometer um crime, pelo menos de homicídio. Nenhum de nós. Você vai morrer? Vai se deixar matar? Se for um caso desse, mas você vai ter que discutir no processo se foi legítima defesa, se não foi, enfim. E aí, outra coisa, né? E aí, você é condenado por 4-3. Da maneira que veio o pacote anticrime e que o Supremo até agora por 2-1 está mantendo, você não vai ter o direito de apelar em liberdade. O que é 4-3? Foi por isso que Henrique me convidou. Por isso eu quero finalizar a live dizendo isso. 4-3 é o nome do artigo que eu escrevi, que ele gostou e eu agradeço ter publicado no canal do Júri. Foi publicado em 2016 no site Direito do Estado. A dúvida é a certeza dos loucos. A dúvida é a certeza dos loucos. Porque não tem a menor dúvida, sim, que 4-3 não é certeza, é dúvida. É uma dúvida aritmética. E nesse artigo que está no canal do Júri, eu não vou falar para não me alongar, viu, Henrique? E aí o pessoal também vai acessar seu canal para ler o artigo. Eu trago um pouco da história do Júri, né? Trago um pouco da história do Júri, um artigo breve, deu para publicar no Instagram, trago um pouco a história do Júri, que o Júri nasceu aqui com a independência. O Júri tem uma história bonita no Brasil, né? Em 18 de julho de 1822, com o decreto do príncipe regente. E sempre com número par. Imagina, era 24. Você podia recusar 16, ficavam 8. E depois, pela Constituição de 1824, Constituição do Império, número par, 12, na ideia dos 12 jurados. E assim foi. Até a Constituição de 34, mesma coisa, até quando veio a ditadura Vargas. E veio a chamada Constituição Polaca, né? Todos nós estudamos lá no segundo grau, de 1937. E essa Constituição ela foi omissa em relação ao júri. Não disse nada. A única Constituição que não falou nada do júri. Porque ditador não gosta de júri.
Foi com Mussolini assim. Mussolini, curioso, ele não conseguiu acabar o júri na época dele, ele aprovou uma lei que só podia fazer parte da lista de jurados que era afiliado ao Partido Fascista. Sabia que coisa interessante, né? Viu? Eu tenho vários casos para citar de ditador, o que ditador faz para acabar com o júri, porque o júri incomoda, o júri é democrático, e porque o júri é mais... Você não tem como controlar. Hoje se quer controlar com a mídia, né? Porque naquela época não tinha essa mídia. E o que acontece? O que aconteceu? Logo depois, né, com o decreto-lei, nós gostamos do júri, esse decreto-lei era muito falado, Henrique, agora não é tanto, não, era o 167 de 1938. Ele veio e falou do júri. Aí, então, peraí, o júri não foi abolido. Não, não foi abolido. Praticamente foi. Porque aboliu a soberania. Aí sim, você poderia, o tribunal poderia reformar a decisão, não mandava no júri. Decretou incomunicabilidade dos jurados, que isso eu não sou contra, que eu acho que é melhor do que o debate por uma série de razões no Brasil, a nossa desigualdade, enfim, desigualdade cultural. Mas foi aí, e esse é o ponto, porque quem é didático tem que falar do ponto, foi aí que ele reduziu o número de jurados para 7 jurados. Foi aí, 7 jurados. Por quê? Porque Vargas controlava, como um ditador competente que ele era, ele controlava o judiciário. Então, amigo dele, correligionário dele, já era absolvido sumariamente. Não ia a júri. Então, quem ia a júri, ele queria que fosse condenado. Então, ele reduziu de 12 para 7, porque facilita a condenação, porque possibilita a condenação em dúvida. Em dúbio, passou a ser pau no réu e não pro réu. E aí nós tivemos a redemocratização. E houve um grande erro, porque se manteve esse número de 7 até a Constituição Democrática de 46, que falou pela primeira vez em plenitude de defesa no júri. Até ela manteve o número 7, inclusive na Constituição, que isso não é tema para a Constituição. Dizer o número de jurados. E nós chegamos agora, em 88, sabendo que o júri ia ser reformado, como começou a ser em 2000, na reforma de 2008, demorou até, né? E a Constituição disse é reconhecida a instituição do júri. Não disse é mantida, porque manter, e eu poderia dizer que se eu mantive eu não posso alterar, nesse sentido, sabe? Então foi dizer é reconhecida. A gente também costuma dizer é um reconhecimento ao serviço prestado pelo júri. Mas não foi bem isso não, viu? A questão de é reconhecida tem uma coisa muito bonita na história, foi diferente de é mantida. Porque mantida você não vai manter como está. E tanto se previa uma reforma que a Constituição chegou e disse, olha, você pode fazer uma reforma, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que ele der a lei vai fazer a reforma. Agora, eu vou dizer aqui quais são as linhas mestras do júri. Aqui você não pode mexer. Você não pode mexer na plenitude de defesa, no sigilo das votações, na soberania dos vereditos e colocou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Eu acho que fez errado um aspecto, porque a Constituição portuguesa andou melhor, porque ela tornou o júri facultativo, já que é direito a facultativo. E só para vocês terem uma ideia, o júri lá, em Portugal, que é o único país do que eu pesquisei que tem número ímpar, 7 jurados, mas deixou de ser o júri popular e virou escabinado. O arguído, que é o nome do réu em Portugal, quando ele vai a júri, porque ele pode não ir a júri, é só ele não querer o júri, ser julgado por um juiz, ele vai ser julgado, mesmo que sejam 3 juízes togados, se coloca mais 4 juízes populares e os 3 togados. Só para você ter uma ideia, eu já estive lá em Portugal, estive em Coimbra e eles já estiveram aqui, a UFBA tem um entrosamento muito grande com Coimbra. E eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, não é de pesquisa não, eu ouvi dos juízes portugueses. E de pesquisa também. O arguído em Portugal está preferindo, não estão ocorrendo júris em Portugal. Diminuiu bastante. Porque o júri é mais rigoroso também lá. Como aqui. Aqui, em muitos processos, eu tenho certeza, Henrique, se você botar 3 juízes em colegiado, talvez você preferisse do que o seu, dependendo do caso. Né? Dependendo do caso. Um caso mais técnico, você ia preferir ser julgado, você ia preferir que o seu cliente fosse julgado por quem? Pelos 3 juízes togados. Não é isso? Então, veja bem. Principalmente em casos de
de mídia, né? De De mídia, repercussão exatamente. negativa. Exatamente. E quando você sabe que a prova técnica é toda favorável, tudo isso, né? Olha, eu tenho um caso mesmo, que eu não vou falar aqui, está em curso, que eu preferia por juiz togado, por quê? Porque não tem prova nenhuma. A juíza, inclusive, pronunciou, depois houve recurso e tal, aí estão lutando para o tribunal daqui, pronunciou, e tal. Essa é uma luta aí danada para fazer esse júri. Bom, mas vamos lá. Então, esse foi um erro. Bom, mas o júri. Aí o que é que eles querem? Porque o júri leva tempo, o júri é complexo, o júri envolve recursos. A reforma também quis evitar qualquer júri, o júri temerário, e exigiu mais fundamentação para a pronúncia. Mas vamos nos situar na questão do número de jurados. Vamos nos situar na questão do número de jurados. Olha, esses dados estão, inclusive, em meu artigo. Para a condenação no júri federal nos Estados Unidos, exige o quê? Nós assistimos filme, mas não precisa assistir filme. Tem filme, tem inclusive aquele filme, né? 12 homens de uma sentença. 12 homens de uma sentença é fantástico. Eu analisei na faculdade esse júri, que só um jurado era contra, né? E eles debatem, e ele leva a dúvida, e na dúvida eles declaram non liquid, né? A absolvição. Não puderam tomar. Por quê? Porque lá é unanimidade. Se um jurado, você tem que convencer todos. Se um jurado não quiser, não pode ser condenado. Um jurado, 7 estados americanos adotam esse sistema de 12 jurados e dá unanimidade. Porque exatamente. Nem todos Exatamente. Mas eu estou dizendo assim, o júri federal. E você agora está trazendo uma notícia que eu venho acompanhando também, que o número de estados que admitia condenação, mas era condenação por 2/3, viu, Henrique? Não era condenação, era condenação por 2/3. Está exigindo também fórum qualificado, né? Fórum qualificado. Aí os estados que não exigem a unanimidade exigem pelo menos tem essa segurança de ter um quórum qualificado e não maioria simples. Por exemplo, Inglaterra, que é o berço do júri, não nasceu lá? O júri nasceu na Inglaterra, né? Em substituição às ordalhas ou juízos de Deus. Vamos lá. A Inglaterra são 12 jurados, a decisão condenatória só pode ser de 10-2. Você precisa ter 10 votos condenando dos 12. É assim na Inglaterra. Você tem a França. A França, que Napoleão quis acabar com o júri, não conseguiu acabar com o júri. Foi só um dado curioso, viu? Napoleão não conseguiu acabar com o júri. Ele acabou com o grande júri, porque tinha um grande júri e um pequeno júri, como tinha aqui no Brasil, no Império. Sabia disso? A pronúncia não era do juiz togado, não. Aqui no Brasil, no Império, era o grande júri e o pequeno júri. Aí Napoleão só, foi Napoleão, ele que tentou acabar o júri. Você vê que os ditadores não gostam. E aí ele conseguiu acabar com o grande júri e ter o controle jurisdicional, que quem vai ao júri é dos magistrados, né? É jurisdicional. Bom, o que é que tem na França? Na França é escabinado. Por que escabinado? Porque o juiz, essa é a diferença, o juiz togado tem direito a voto. São 3 magistrados e 9 jurados, dos 12. A condenação só pode por 8 votos, portanto, 2/3. Não é isso? A Itália, que eu falei de Mussolini, adota o assessorado. São 8. 2 juízes togados e 6 cidadãos. 8. Decisão por maioria, mais 8. A Espanha, 9 jurados e 1 magistrado. Condenação dos 9, 7. 7. E o único país que eu já falei é Portugal, que o júri é facultativo, 3 magistrados e mais 4 jurados. E aí tem por maioria absoluta. Mas o júri em Portugal está muito diferente do nosso. Inclusive, os jurados decidem lá pela lei e o direito. Aqui é pela ditames da vossa consciência. Mas vamos... Salvo engano no sistema de Portugal, o jurado fundamenta os votos, não é? Ele pode fundamentar na forma da pergunta, que é o que querem também adotar aqui. Isso é meio complicado, mas é outro ponto também que se pode falar, que é muito criticado. Você sabe, a Auri critica muito. Eu já debati com a Auri no seminário do IBADPP, aqui na Bahia, sobre o júri, porque ele é contra o júri pelo aspecto da fundamentação. Que o júri não fundamenta, não pode fundamentar por causa do sigilo. Ele acha que deveria ter uma forma intermediária, como você está lembrando, de Portugal. Mas vamos lá. A questão
então, do número de jurados. São 7 o número de jurados. Nós tivemos o PLS 156 de 2000, vamos chegar logo a 2000, vamos chegar daqui a pouco aos dias atuais, 2009. Não é 2019, gente, 2009, tá? Há 10 anos. Acredite, eu tenho mania de esquecer o nome desse desembargador, peço desculpa a ele aí, mas na comissão de juristas que elaborou esse projeto de lei do Senado, foi apresentado ao Senado, foi até o desembargador, não foi nenhum advogado que fazia parte, que deu a sugestão do número par, 8. E se você pegar aí, é fácil pegar, quem está nos assistindo, sabe disso, quem acompanhou, era número de 8. Número de 8. Aí no Senado, né, justamente 8 por quê? Porque 4-4 em favor da defesa. Aí se diz, mas nos órgãos colegiados, lá em cima, no tribunal, tem câmara de 3 juízes, tem turmas no STJ e no Supremo de 5 juízes, o próprio Supremo são 11. Mas você vai comparar os votos dos ministros do Supremo, do STJ ou dos desembargadores, que ali sim tem que ter a fundamentação, não é? O debate entre eles, a fundamentação, a sustentação oral, o debate, tudo isso, você não pode comparar coisas distintas completamente do julgamento do júri. Mas, Henrique, esses argumentos que eu ouço quando eu defendo isso em congresso, em seminário, são esses argumentos. Eu me lembro de uma citação de Shakespeare, onde ele diz que o diabo ele pode citar uma escritura se lhe for favorável. Me parece bastante interessante, porque são argumentos que não sequer deveriam ser usados, mas que aparecem vez ou outra. Não tão vez ou outra quanto deveriam. Eu estou vendo um colega aí, Raimundo Palmeira, dizendo que a Câmara Criminal Alagoas são 4. Né? Então, além disso, são 4, não quer dizer, mas realmente tem alguns casos que o número é ímpar. Mas isso não é argumento. Raimundo Palmeira para mim, é o maior advogado criminal do estado de Alagoas. E está entre os maiores tribunos do júri do Brasil. Um abraço, Raimundo Palmeira. Mas que honra para mim, né, com essa assistência tão qualificada. Olha, então, o que é que aconteceu? No processo, lá no Senado, um senador... Olha, eu vou dar o nome, não gosto de... Não vou dizer o partido, não vou lembrar o partido, não. Mas foi um senador, porque ele era oriundo do Ministério Público, Demóstenes Torres. Você lembram? Lembram dele? Sim. Lembra o que aconteceu com ele depois, não lembra? Ele foi excluído do Senado. Né? Um grupo de promotores de Goiás, de onde ele era oriundo, pegou ali um carro, né? Não precisa nem de avião, né? De Goiânia para Brasília, e foram lá e disse a ele, vai ser ruim para a gente, vai dificultar a condenação. Porque tem promotor, eu conheço grandes promotores de justiça e tem promotor de acusação também. Né? Imagine que tem promotor que tem um quadro que ele coloca assim, para saber se ele ganhou ou perdeu o júri. Imagine, o promotor ganha ou perde o júri. Né? E coloca lá. Então, isso não vai ser bom para a gente, que a gente vai perder júri. Vai ser mais difícil da gente ganhar o júri. Esse foi o argumento. Só que esse argumento, esse senador, que eu vou ficar repetindo o nome, ele, é bom lembrar só que depois ele era paladino da moralidade na época e depois ele sai enxovalhado do Senado. Veja só, aí o que é que aconteceu? Voltou o número 7. Aí você estava com o PL, quando esse PSL 156, ele virou o PL 8045 em 2010 na Câmara. Esse daí eu estudei, né, como designado pela OAB, pelo nosso ex-presidente, o querido colega Luiz Viana Queiroz, hoje vice-presidente nacional. Então, ele me designou como relator. Nós examinamos, através de uma comissão de alto nível dos meus colegas aqui da Bahia, e nós examinamos, estudamos toda a seriedade que nós costumamos fazer nosso trabalho. E eu tenho um relatório de 80 páginas. Nesse relatório, esses argumentos que estão nesse artigo, eu trago esses argumentos e digo a vocês, a discussão foi tamanha que um deputado, salvo engano, o deputado Pompeu, não me lembro agora qual foi exatamente o deputado, mas não importa. Importa que houve uma emenda lá na Câmara para voltar o número de 8. E nós estávamos nesse embate, mas já finalizando
as discussões, toda a tramitação, 10 anos, Henrique, do novo Código de Processo Penal, né? Novo Código de Processo Penal, que inaugurar um sistema acusatório, um Código de Processo Penal. É melhor que demore mais agora, né? Não, agora ele se perdeu. Mais uma vez, mais uma tentativa que está se perdendo. Seria o Código de Processo Penal constitucional. Sim, aí quando veio realmente essa onda punitivista, né, que tomou conta do Brasil, esse jurista de Facebook, né, daquela opinião que não sem entender nada. Eu não opino sobre técnica de cirurgia cardíaca, porque eu não estudei isso. Você opina? Você tem opinião? Qual que você acha qual é a melhor técnica de cirurgia cardíaca no Brasil? Você tem? Você tem uma ideia? Eu tenho. Você tem? Pior que Eu eu não tenho. tenho. Sabe Mas qual? todo Vou lhe mundo quer dizer. opinar. Não é? Mas todo mundo quer opinar na nossa ciência. Não é isso? Na nossa ciência. Todo mundo quer opinar. Minha opinião é escutar quem sabe, quem estuda sobre. Exatamente, exatamente. Discutir, dar uma opinião, ouvir, certo? Agora, o que é que aconteceu? Não é isso? O que é que aconteceu? Aí veio o pacote, quando chegou em 2019, veio o pacote anticrime. Por quê? Porque se você aprova o código não ia ter nome político. Foi de uma comissão de jurista há 10 anos, passou na tramitação, e o código virou, o pacote anticrime ia ser a pé de toque o pacote do ex-ministro Sérgio Moro. Olha como muda, né? Agora, um ano depois, já saiu do governo, você vê como a política, né? A vida e a política é muito dinâmica. Né? Agora, houve a aprovação do pacote anticrimes, com emendas, com tudo isso, e não se mexeu em número de acusados, porque até dizer que ia aumentar, porque ia botar 1, então reduza para 6. Eu estou agora fazendo uma nova proposta, Henrique. Ao invés de 8, vamos fazer 6, mas tem que ser número par, exatamente para possibilitar a absolvição em dúvida. Exatamente. O argumento que eles usam, e você falou muito bem do argumento do diabo, o argumento de Shakespeare, o argumento que eles usam é exatamente o argumento contra eles. Contra eles, eles querem evitar uma absolvição em dúvida. Na dúvida é para condenar. Imagine, mas eles dizem isso sem nenhuma, quer dizer, sem nenhuma cerimônia. Então, quando a gente estuda, e eu estou falando já para finalizar, porque estamos chegando aos 20 minutos agora, para mim, a não sei se você tiver alguma pergunta, mas quando a gente estuda o princípio da presunção de inocência, é preciso dizer o seguinte: no princípio da presunção de inocência, ele nasce, que eu pesquisei, ele nasce vinculado à prisão mesmo. Se discute presunção de inocência com relação à prisão provisória. Mas o princípio da presunção da inocência, vamos lembrar, ele é regra, ele incide na análise da prova. Na análise da prova, é porque existe o princípio da presunção da inocência, que o ônus de provar é da acusação. A acusação não se presume provada. Não se presume provada, porque, ao contrário, você presume a presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, se é assim, se você a presunção é de inocência, por que você querer evitar o que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido? Eu tenho percebido isso aí. E vocês devem ter percebido isso aí. Hoje, os juízes, também os juízes togados, é preciso que se diga, também os juízes togados. Não são todos, e eles fazem involuntariamente. Eu tenho conversado pessoalmente com alguns que são meus amigos pessoais, que não é impedimento de você ter amigo, não é? Já eram amigos antes, né? Não vão ficar meu inimigo ou se distanciar de mim, porque tornaram-se juízes. Vejam bem, que eu converso com eles e digo: olha, cuidados, vocês tomem cuidado pelo seguinte, porque sem querer, sabe qual é o raciocínio que um juiz togado pode estar fazendo? Não são todos. Ele examina um caso, a acusação é terrível, é daquele crime que a gente olha assim e diz: pô, se ele fez isso assim, eu não tenho nem como defender. E até me violentaria a fazer a defesa, porque eu só faço a defesa porque eu acredito. Eu respeito, né? Eu não sei fazer diferente. Né? Não quer dizer que todo caso será uma tese absolutória, né? Você pode ter uma tese alternativa, mas você tem que confiar na sua tese. Não é isso, Henrique? Você tem que confiar na tese que você sustenta. Aí você olha um caso... Defender aquilo que a gente não acredita é difícil. Aí você diz assim: poxa, mas esse caso aqui não tira nem tese. Como eu já aceitei desafios, e tenho hoje, não vou falar aqui, até porque não é o caso, e em curso eu acho que não devo falar, que eu aceitei que se eu tivesse a menor dúvida que esse cliente pudesse ter praticado esse crime, ele não entraria em meu escritório. Porque eu não teria como ser advogado dele. Sabe por quê?
porque ele merece um advogado que faça a plena defesa dele, a ampla, e eu não seria esse que ia fazer a plena e ampla, porque eu ia estar em conflito. Mas eu tenho certeza que ele é inocente. Confio e não tem nada nos autos que me autorize a ficar sequer em dúvida. E esses casos são arriscados, você sabe disso, né? São arriscados, casos graves, acusação grave. Por quê? Normalmente tem mídia, e o juiz, no final, o que é que o juiz faz? Algumas vezes, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, nós somos também mal falados. Na primeira fase do júri ou na segunda que o senhor está falando? Não, eu estou falando independente de júri. Independente de júri. Não, eu estou falando agora de um modo geral. O princípio da presunção da inocência e as decisões condenatórias, Henrique, de um modo geral. O juiz faz o seguinte, não, vamos dizer que não seja nem júri. Ele faz o seguinte raciocínio. Poxa, pode ter sido ele. E é um crime muito grave. Eu estou dizendo um bom juiz, né? Não é bom juiz, vamos dizer assim, mas bem intencionado. Mas é muito grave. Eu vou deixar impune? E se foi ele? Quer dizer, ele não tem certeza. A prova não leva, ele não sai daquela questão, ele não vence, né? A dúvida razoável permanece. A dúvida razoável permanece. E ele condena. Ele condena porque ele diz, ele ficou naquela dúvida e aí, pela gravidade do crime, ele entra em impunidade que ele acha que pode gerar ou uma dúvida que ele possa haver uma condenação até daquele inocente. Em alguns casos, hoje no Brasil está se condenando. Ou estou falando, o que eu estou falando aqui não tem fundo de verdade. Não é o que está acontecendo, Henrique. Não é o que está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo no juiz Togado. Eu tenho falado isso sempre que posso. E outro dia, eu num evento na Academia de Letras, um evento que tinha majoritariamente magistrados, eu falei assim para eles. Inclusive, citei alguns nomes dizendo que eu tenho aqui amigos, que não era nada pessoal. Mas eu queria divertir todos. Porque a pior coisa é você estar errando inconscientemente. É aquela história, quando você erra conscientemente, a sanção é maior, mas você tem como se corrigir, porque você sabe que você está errando. E quando você está errando inconscientemente. Agora, você imagine um jurado que já sai de casa com sentimento de insegurança. Ele já olha onde vai estacionar o carro para não ser assaltado. Como eu sei aqui problemas do Fórum Rui Barbosa, onde se realiza o júri, que os jurados querem ter o direito de estacionar e devem ter, eu sou favorável, ao mesmo lugar dos magistrados. Porque os júris terminavam, quando eu fazia mais júri aqui, que tinha mais tempo, os júris começavam à tarde, hoje começa de manhã, e sempre terminava de madrugada. E na hora de sair, eles com medo. Receio de assalto. Depois eu quero um dedinho de palavra. Eu só vou concluir isso aqui. Então, o que é que acontece? Só concluir um raciocínio. Ora, se isso acontece, é isso que eu estou trazendo, Henrique, com os jurados togados, que tem toda a especialização, que é inamovível, irredutível, que estudou, que tem que ter a dúvida como método de resolução dos conflitos. Imagine com o jurado togado, né, o homem médio da sociedade hoje, que essa sociedade está gerando tanta insegurança. Ele vai lá, antes do caso, ele vai até para dar uma sensação de segurança para ele mesmo, ele já vai para condenar. Agora, imagine a condenação em dúvida, porque se 4-3 não é dúvida, eu não sei o que é dúvida, isso é uma dúvida aritmética. Mas é isso, concluiu o raciocínio. Pode falar aí. Meu amigo, é o seguinte, eu sempre costumo levar para o júri, principalmente porque esse argumento do pânico, do medo, é um argumento sempre muito fácil de utilização pelo Ministério Público, ou pela parte adversarial, porque a gente não sabe o lado que a gente vai estar, né? Entretanto, eu vou buscar um estudo do México, eu sempre levo um estudo do México que concluía pela diminuição dos crimes, o CVLI, né, crimes letais intencionais violentos intencionais, ou seja, a diminuição dos crimes letais violentos intencionais e mesmo assim o agravamento da sensação de insegurança, o que quer dizer que não estão diretamente ligados. Aí você faz um estudo da história e da Revolução Industrial para cá, e isso está claramente demonstrado pelos famigerados crimes de perigo abstrato, a criação excessiva dos crimes de perigo abstrato, que hoje o incremento do risco é muito maior do que 100 anos atrás, 200 anos atrás, e isso não se deve apenas à prática de crime. A insegurança se dá desde a relação de trabalho
a todas as outras relações que a gente tem cotidianamente. Então, esse discurso do pânico e do medo é explorado de uma maneira até desleal, ao meu ver, durante o processo e, sobretudo, principalmente, no tribunal do júri, na sustentação oral do tribunal do júri. Olha, é aquela. Eu concordo com você, sabe, Henrique, mas a criminalidade tem sido alardeada. Mas eu concordo também que ela é real. Nós estamos em um aumento da criminalidade e a gente fica comparando o que aí, sinceramente, eu não vou falar esse assunto, porque nós falamos, acho que o que nós nos propusemos na live, eu até lhe passei eu me lembro que foram 3 pontos, né? Eu acho que nós abordamos 3 pontos. Ó, o ponto da live foram os 3 pontos. Primeiro ponto é manifestar a nossa opinião, né? Uma opinião que pode estar errada ou certa, que eu não sou dono da verdade, mas é uma opinião de quem pesquisa, de quem tem experiência de júri, e uma opinião que tem fundamento para excluir a alegação da soberania do júri contra a liberdade e violando a presunção de inocência, até o duplo grau de jurisdição e tudo mais. E nosso segundo ponto, me lembro, que foi com relação ao pacote, a essa proposta que está saindo agora do forno, saiu agora do forno do CNJ. Nós vamos acompanhar, porque eu aprendi uma coisa nos últimos anos, eu diria assim, nos últimos 10 anos, eu sempre lutei muito pela Constituição, pela liberdade. Como professor, somente como advogado, professor, alguns artigos que eu escrevi. A gente não tem muito tempo para escrever livros, né? Advogado escreve pouco, né? Quem escreve mais são os membros que têm mais uma vida mais regrada, com mais tempo. Mas as coisas, o que eu pude produzir e contribuir foi assim. Até quando eu percebi o seguinte, nós não podemos esperar a lei, hein? Não podemos esperar a lei. Nós hoje temos, e nesse ponto eu quero elogiar, né, o próprio Supremo, né? Agora mesmo foi o ministro Fux que instou a Universidade Federal da Bahia, e nós nos sentimos honrados com isso, eu como professor da Universidade Federal da Bahia, para que nós fôssemos participar. Nós não fizemos petição, não fizemos requerimento, foi uma publicação da discussão do juiz das garantias. Por isso o debate, se Deus quiser, eu estarei lá no segundo semestre. Então, nós temos uma participação mais democrática. Precisamos ter uma participação mais qualificada, né, Henrique? Não é? Mas nós temos as coisas são muito mais transparentes, bem ou mal, quer dizer, não sei se tem um lado... Nós temos transmissão ao vivo, não tem nenhum país no mundo que tenha transmissão das decisões da Suprema Corte ao vivo. Eu saiba, só o Brasil. Ao vivo, só o Brasil. Você pode gravar, passar depois. Aqui a gente tem ao vivo, tempo real. Agora, precisamos, então, nos articular através do canal do júri, da Bacrinha, outras instituições, para nós já começarmos a estudar e produzir um trabalho. O Fernando Santos parece que quer fazer isso. Ele me convidou para coordenar. Eu não vou dizer não, né? É uma honra também esses convites. É uma honra esses convites. E a gente tem que fazer um trabalho. Eu quero fazer um trabalho com vocês, sabe? Porque eu acho que é muito bom fazer um trabalho com quem milita no júri, para a gente chegar a colocar essas posições de forma argumentativa, com fundamento histórico, com pesquisa, com dados, mas tem que ser de uma forma resumida, até para ser efetiva, eficaz, né? E eles lerem, né? Se a gente estender muito, não vão nem ler. Tá? É verdade. Não é? É verdade. Agora o memorial mesmo que nós vamos produzir para o juiz das garantias, eu quero ver se eu faço esse memorial, reduzo esse memorial para 10 páginas, que é o que eles recebem por e-mail, né? Você sabe, se você quiser mandar um memorial para um ministro por e-mail, ele não recebe por mais de 10 páginas. Bom, você tem que resumir mesmo, tá? Agora, o que é que acontece? Então, esse foi o objetivo da nossa live. E o terceiro ponto da nossa live foi esse número ímpar de jurados, que me incomoda tanto, né? Me incomoda tanto. E eu acho que nós vencemos esses 3 pontos nessa live. Por que eu quero lhe dizer isso? Porque se a gente for estender, eu estou aqui à disposição, mas se a gente for estender esse assunto que você falou agora, nós temos que pensar no algo muito complexo, que é como é que nós podemos realmente diminuir os índices de criminalidade no país. E você tem que diminuir, só deixando uma mensagem, você tem que diminuir os índices de criminalidade vendo as verdadeiras causas. Tá?
Eu não sou daquele que a verdadeira causa é só uma, é só desigualdade social. Não. Mas nós precisamos investir em educação. Isso é fundamental. Né? Nós precisamos investir em educação. A educação, as boas escolas, tem que atrair o jovem, não o tráfico. Esse é um caminho, uma luta a médio e longo prazo. Outras medidas que nós diríamos, mas isso aí realmente, isso não dá para uma live, não. Isso aí tem que ser um curso para se discutir. Verdade. Mas o objetivo, eu acredito, nós podemos fazer uma outra live sobre o júri, tanta live, ou sobre outros temas, sobre juiz de garantia, sobre os pacotes, sobre o júri. Mas eu acredito que o objetivo dessa live, né, ele foi, acredito eu, vou lhe passar a palavra, mas acredito eu que ele foi atingido, porque o que nós propusemos foi falar do júri de maneira geral e abordarmos esses 3 pontos que, volto a dizer, para que fique na memória de todos aí. Nós achamos a questão de prisão como regra para quem for condenado, lembrando que a primeira instância pelo júri é uma pena maior ou igual a 15 anos de reclusão, e invocando justamente a soberania do júri, que nós já vimos na exposição, que é ao contrário, deve ser interpretado em favor da liberdade. E o segundo ponto, um projeto querendo reduzir para 5, simplificar o júri. E vocês veem que tem uns detalhes, diminuir o número de testemunhas. Nós estamos lidando com a liberdade. Ali vai se decidir, a hora é por causa de mais meia hora, 10 minutos ou 2 horas que vai demorar mais o julgamento, que você vai decidir ali, como dizia Roberto Lira, vai acender ou apagar a lâmpada do destino, atribuir a graça ou a desgraça. E é nesse momento que você vai olhar, porque ele vai falar mais 15, mais meia hora, vamos tornar mais célere. Para quê? Pressa para fazer injustiça? E esse terceiro ponto, que é o número ímpar de jurados. E esse terceiro ponto implica em quê? Implica em condenação na dúvida. E eu quero terminar com o título do meu artigo: A dúvida é a certeza dos loucos. César, mais uma vez tu foi brilhante, eu não esperava nada diferente disso. Já vinha na expectativa. Então, desde já, meus parabéns e muito obrigado pela disponibilidade de compartilhar o conhecimento com a gente, o pouquinho que a gente sabe. A gente aprende muito mais vendo os mestres, as pessoas. Eu costumo dizer que tu é um expoente da Bahia que se mostra para o Brasil todo. Para mim, um dos maiores advogados criminais do Brasil e consegue caminhar aliando a prática, o praticismo, ao estudo, né? Ao estudo e à produção científica. Então, César, do que tu falou aí, de fato, bem pontuado em todos esses aspectos, eu me lembrei bastante de um trecho do filme 12 Homens e uma Sentença, em que um dos rapazes só quer ir mais cedo para casa. Né? Só quer ir mais cedo para casa. Muito bem lembrado. Quer chegar um pouco mais cedo. E o 12º jurado, que é o que provoca toda a dúvida, diz não. Né? Você citou aí Roberto Lira, que estão a acender, apagarão ou acenderão a lâmpada do destino. Me parece bastante essa cena, porque só tinha uma pessoa preocupada com isso. Então, se você um dia for sorteado para ser jurado, seja esse 12º jurado. Muito bem lembrado. E César, para fechar mesmo, eu queria te indicar um filme, porque enquanto tu falava, eu me lembrei de um filme que é baseado em fatos reais e conta a história do primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri na Coreia do Sul. Coreia do Sul? Coreia do Sul. Aconteceu agora em 2008 e parece muito a história do 12 Homens e uma Sentença, com um destaque para o princípio da presunção de inocência. Eu achei muito bonito, achei fantástico, na verdade, e é baseado em fatos reais. Então assista esse filme. Qual é o título? Qual é o título? Vou esquecer de falar o título, meu Deus. O nome do título é O Jurado 8. Poxa, porque lá são 8 jurados. Olha aí, que bom, vou ler sim. Olha, eu quero agradecer, viu, a oportunidade e dizer não é por educação e muito menos para fazer média. Eu não sou, quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeiro, muito sincero.
eu me renovo com vocês, viu? Vocês, os mais jovens aí, é que me mantém essa chama acesa aqui dentro de mim. Tá? Então, eu quero sempre estar interagindo com vocês. Eu aprendo muito com vocês mesmo, de verdade. Tá? Isso é mais A, uma troca de experiência. a troca ela é fundamental, oxigena Fundamental. uns Exatamente. e oxigena os dois, na verdade, né? Uma Exatamente. inspiração para um lado e a renovação para o outro. O É. colega está E lá, perguntando aqui se tem na Netflix. Não tem na Netflix, mas se quiser, me mande mensagem que eu mando o link do vídeo. E eu também digo o seguinte: tem no YouTube uma palestra de César agora sobre o juiz de garantias, onde, ao meu ver, explana de forma perfeita, brilhante, a respeito obrigado. do tema. Se vocês quiserem, me mandem direct aí que eu disponibilizo para vocês o vídeo do YouTube, tá certo? Foi César, no Bahia Notícia. Um abraço, isso. tudo de Mais bom uma aí. vez, mais uma vez, muito obrigado. E saiba que as portas do canal do Júri, minhas portas pessoais também estão abertas para você sempre. Tá bom, amigo? Tá bom. Daqui vai meu abraço, viu? Por enquanto assim. Depois, quando Tá nos certo. encontrarmos, vamos dar aqueles abraços apertados, de aperto de mão que nós gostamos. Viu? Com certeza, meu amigo. E bebermos um vinho também aí no Vale do São Francisco. Com certeza, meu amigo. O Tá nosso amigo marcado. E o vinho Caio tá... E Luiz Júlio, viu? Com Tá certeza, com bom? Um certeza. forte O abraço, viu? vinho Tudo tá de bom. marcado, o abraço tá marcado. E Vê se eu salva vou esse dizer a vídeo. vocês, vou salvar. E eu vou dizer a vocês, porque são dois baianos que terminaram de falar agora. Abraços baianos para todos vocês que estiveram nos Ah, assistindo até agora. tá Viu? bom. Grande Abraço abraço, a muito todos, obrigado a abraço a todos todos. os colegas. Obrigado. Obrigado também. Valeu, César. Grande Um abraço. abraço. Tchau. E para você que ainda está aí nos assistindo, lembrando que amanhã, me corrija se eu estiver errado, doutor Caio. Amanhã a gente tem live também no canal do Júri, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai estar disponibilizando quem será o convidado ou quem será a convidada e o tema, tá bom? Fique com Deus, tamo junto.